Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo mais uma vez Márcio Gomes. E aí, Márcio, como estão as coisas? Olá, Carlos. Estamos ainda presos em casa. Continuaremos assim um tempo ainda, até todos virarmos jacaré. E hoje, mais uma vez aqui com a gente, seja mais uma vez bem-vinda a Lou Cardoso. E aí, Lou, tudo bem? E aí, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. A Lou estava famosa semana passada no Twitter, recebendo parabéns de ídolos do rock, hein? Mas enfim, hoje a gente vai fazer um programa um pouco diferente do habitual, assim, de um tema específico, assim, de um filme ou de uma série específica. Hoje a gente vai falar simplesmente dos filmes que a gente não se cansa de ver. Aquele filme que a gente já viu 200 vezes, mas que mesmo assim, se ele tá passando na TV, a gente para e vai até o fim de novo. E conta mais uma vez no ponteirozinho. Então, sem mais delongas, sobe a trilha e vamos lá. Buenas. Na verdade, a gente estava fazendo essa lista aqui, cada um a sua, né? Tem muito mais do que 3, né? A gente pode listar sem pensar uns 10, 15 filmes. Mas daí o programa ia ter 4 horas e aí não ia dar certo. Nem a gente ia conseguir fazer o programa sem cansar, nem o ouvinte ia chegar no final. Então a gente vai citar alguns, cada um vai citar alguns e falar um pouco mais de 3. Como é que vocês preferem? Cada um fala um e depois o outro fala um, ou emenda os 3 e fala os 3 direto? O que vocês preferem? Eu acho que podemos emenda. Eu acho que podemos emendar, né? E daí a gente pode ir também comentando sobre os filmes dos outros, né? Dando alguns pitacos. Então tá, Lou, abra os serviços do dia aí. Quais são os filmes aí que tu já viu muitas vezes, mas que tu continua vendo? Eu acho que esses filmes, além de acho que terem esse fator, acho que mais afetivo, também tem a questão de ser ou uma coisa assim mais para dar risada, ou que dê aquele que muda o clima, assim, que deixa, acho que o momento do dia um pouco melhor, assim. Mas também tem outros filmes assim que de certa forma são, acho que filmes assim com um ar mais cult ou um pouco mais de qualidade, que também acho que acrescentam bastante o momento do dia assim, que a gente está assistindo, assim, que a gente acaba se sentindo um pouco mais, sei lá, um pouco mais inteligente, ou vai percebendo coisas assim diferentes a cada vez assim, que assiste a determinado filme, que para mim é o top 3, que é As Branquelas, que é um filme que é um besterol praticamente, e eu acho que é um filme que eu assisto várias vezes. Eu acho que quando tá passando na TV é um momento assim que eu preciso parar, nem que sejam uns 10 minutos para assistir alguma cena, uma piada ou uma coisa bem ridícula que eles estão fazendo assim, e realmente ter noção do tipo como isso é idiota, e mesmo assim eu tô rindo. Então eu acho que tem esse fator mais, não só acho que é afetivo, mas também isso é uma coisa assim que... E eu acho que também As Branquelas está na minha cota, assim, do tipo, do meu limite de besterol, que eu acho que se for ficar assistindo várias vezes. Outros filmes, assim, do mesmo naipe, assim, acaba, sei lá, perdendo a graça. O outro filme, assim, que eu gosto bastante é O Cavaleiro das Trevas, que eu acho que daí já é um nível a mais, assim, de qualidade, de história e de narrativa, que é um filme que não só eu assisti bastante em casa, assim, seja na TV fechada, assim, ou com DVD, mas eu lembro que na época do lançamento eu fui, eu acho que umas 3 vezes no cinema assistir, porque eu fiquei muito fã do filme, e por tudo, assim, que a história, assim, ela mexe, assim, e é um dos meus filmes favoritos até hoje, então eu acho bem especial, assim, de certa forma. E o outro, assim, que eu gosto, assim, bastante, que também é esse nível, assim, de comédia, que é O Alto da Compadecida, que é um filme que eu praticamente cresci assistindo, e obviamente eu assisti em casa esse filme pela primeira vez, então é um filme que eu acompanhei, assim, ao longo dos anos, e sempre eu acho que é um marco, assim, quando ou eu pego passando na TV fechada, ou às vezes eu acho que é até um pouco mais especial quando passa na TV aberta, porque parece que é um momento
parece que é até um evento, assim, que do tipo, tá passando na TV, então é mais uma chance de assistir novamente uma história engraçada e também bem brasileira, assim, de certa forma. E eu tenho ainda um bônus que também é nessa vibe, assim, de filmes nacionais, que para mim, quando tá passando qualquer filme do Jorge Furtado, seja O Homem que Copiava, Meu Tio Matou um Cara, ou até Houve uma Vez, Dois Verões, até um pouco mais difícil de achar passando por aí, mas são filmes assim que eu acho bem específicos assim para assistir quando tá passando. Eu adoro Houve uma Vez, Dois Verões, mas acho que é um pouco isso aí, não é um filme que passa tanto, né? Vou te dizer, eu nunca vi As Branquelas, cara. Eu nunca vi As Branquelas. Tem vários filmes que é assim, né? Tu vê pedaços do filme, mas nunca viu o filme inteiro. Pois é, mas o Branquelas acho que eu não vi nem pedaços. Branquelas, eu vejo pedaços que tá passando quando eu tô zapeando, mas nunca vi o filme inteiro do início. Mas acho que é uma coisa geracional, assim, também, né? A Lô é mais nova que a gente, então tipo, tem filmes que passava até cansar, que não passam mais. Eu não sei só... Vai, Márcio, tá com os teus aí. Bom, os meus filmes, na verdade, eles passaram, com exceção de um deles que passava seguido na TV, né? Que é até uma escolha meio óbvia, que eu acho que é a escolha de muita gente também, pelo menos da turma que tem a minha idade, a idade do Carlos ali. Os outros eram filmes que até passavam na TV, principalmente TV a cabo, assim, mas eram filmes que eu via porque eu tinha as versões tanto em VHS ou em DVD, então eu via muito em casa, assim. Então por isso que eles me marcaram bastante. Um deles é The Doors, do Oliver Stone, que hoje até nem acho um filme tão bom assim, mas na época eu me lembro que eu via muito esse filme. Eu gostava muito das cenas de shows e de palco. Muitas vezes eu deixava o filme rolando enquanto eu fazia outras coisas, assim, ficava, sei lá, estudando, ou mexendo no computador, ou sei lá, qualquer outra coisa, qualquer outra atividade que eu ia fazer, eu deixava aquele filme rolando na TV enquanto eu ia arrumando alguma coisa, assim. Então era um filme que era, sei lá, eu sabia algumas partes de cor, assim, porque tinham poucos filmes sobre música na época, filmes de qualidade, assim, qualidade talvez bem produzidos e tal, e esse era um deles, assim, então ele meio que matava, saciava essa vontade de ver filmes sobre rock, né, bem feitos, né, e esse talvez tenha sido um dos primeiros, assim. Depois teve Quase Famosos e tal, e tinha na época também o Commitments, né, que também entrou nessa vibe. Era um filme que eu via bastante, mas escolher entre um e o outro, eu acho que o The Doors eu vi mais, assim, me marcou mais, embora eu também tinha o Commitments e vi várias vezes o Commitments do Alan Parker, mas eu acho que o The Doors do Oliver Stone foi um filme que eu assisti muito mais vezes, assim. O outro deles é aquela escolha óbvia que eu estava comentando, eu Curtindo a Vida Doidado, né, quem foi criança nos anos 80 dificilmente não viu esse filme, pelo menos umas 10 vezes, né? Que não viveu. Quem não viu Curtindo a Vida Doidado não viveu. Aquele dia meio hedonista do Ferris Bueller, né? Então, sabe, o filme todo de cor ali, desde o momento que ele acorda, falando para a câmera, até o momento que ele sai, e todas as coisas que ele faz e que ele vive naquele dia de diversão, até o momento final ali do lance do carro com Cameron, enfim, todo filme ele tem momentos marcantes, e mesmo quando tu não via o filme inteiro, se o filme estava passando mesmo no finalzinho, tu sempre parava e assistia ele, seja ele dublado, ele legendado, de qualquer forma, assim. É um filme que quem viveu os anos 80 e até depois também, vendo em VHS, em DVD, seja lá como for, é um filme que ele parece que, mesmo que ele tenha muitas referências dos anos 80, ele é um filme que ele parece que não envelhece, assim, porque muitas daquelas questões de diversão ali, elas ainda permanecem, assim, de tu querer matar a aula, enfim, um filme bem infanto-juvenil, mas que toca em alguns pontos que fogem um pouco dessa curva, assim. E o terceiro filme, daí eu fiquei em dúvida, e até pedi pro Carlos e a Lou falarem dos deles, quando a gente estava definindo quem ia escolher qual filme e tal, para não repetir, para não escolher os mesmos, porque eu tinha vários para botar na roda, tipo, desde o Toro Indomável do Scorsese, vários do Monty Python, A Busca do Cálice Sagrado, Vida de Brian,
Mas eu acho que o filme que eu até nem vi tantas vezes, mas é um filme que me marcou muito e que eu consegui achar agora, depois de muito tempo, que é o que eu até acho que dei de dica em algum dos programas passados aqui, é o Depois de Horas, do Martin Scorsese, o After Hours, que é um filme de 85 dele, que não é muito conhecido, mas é um filme muito bom, que é de um cara que sai para um encontro de noite com uma garota que ele conhece numa lanchonete e tudo começa a dar errado. E ele tudo que ele quer é tentar voltar para casa, e é uma época em que não se tem celular, não se tem aplicativo, não se tem nada, ele não tem telefone, não tem como ligar para ninguém, perde o dinheiro, não tem como voltar, e tudo que ele quer é voltar para casa dele para trabalhar no dia seguinte, não consegue. E daí uma sucessão de coisas acontecem, e é um filme ele transita entre a comédia e a aventura, e ele é um filme bem angustiante nesse sentido, assim. E é um filme que eu me lembrava dele em várias situações, e como eu não achava em streaming, era uma coisa que sempre me preocupava, eu acabei encontrando nos últimos tempos. E esse foi um filme que me marcou muito, assim, muito provavelmente eu via ele nos corujões da vida, assim, quando ele passava de madrugada, porque ele sempre foi um filme meio não é obscuro, assim, mas não era um filme que passava na sessão da tarde, assim, ele era um filme que passava de noite, então era sempre um horário meio difícil de se assistir, assim, para quem tinha aula no dia seguinte, assim. Acho que esses foram os 3 filmes que me marcaram mais, assim. Claro que tem outros e tem vários que passaram ao longo do tempo, e especialmente filmes mais recentes e tal, mas eu acho que na questão de formação, acho que esses 3 que eu destaco são esses aí. Pois é, o The Doors é um filme que não é um filme que passou muito em TV, né? Era uma coisa mais da época de alugar o filme mesmo, né? De seja DVD, depois. Mesmo no streaming, eu tava dando uma busca aqui enquanto vocês falavam dos filmes para depois dizer onde é que eles estão. Vou fazer isso meio que em tempo real. Então, o The Doors não tem lugar nenhum. Acho que não. E eu até tava. O The Doors, eu me lembro que eu vi no cinema, se não me engano, no Astor, no falecido Astor, né? Ali na Benjamin, e depois eu tinha a fita em VHS, se eu não me engano. Mas eu acho que, pelo que eu catei, eu não encontrei em streaming nenhum. Ele não tem. Tem um site, até vamos deixar uma dica aqui pro nosso querido ouvinte, chama justwatch.com.br, que ali tu digita o filme e ele te dá em que plataformas o filme tá. E o The Doors, eu acho até que ele também pega uma coisa de títulos de português de Portugal, porque eu botei aqui o Curtindo a Vida Doidado e ele aparece as plataformas daqui, mas o título ali tá O Rei dos Gazeteiros, que é um título horroroso. O Curtindo a Vida Doidado, o título do Curtindo a Vida Doidado é um dos, eu acho que eu já falei isso aqui também, é um dos raros exemplos em que o título não tem nada a ver com o título original, mas mesmo assim ele é bom e faz sentido. Porque o título original seria Ferris Bueller Days Off, a folga do Ferris Bueller, ou a matada de aula do Ferris Bueller. E Curtindo a Vida Doidado faz todo sentido, né? Mas enfim, só para dar o serviço aí, o Curtindo a Vida Doidado tá no Telecine, o Depois de Horas é outro, que ele não tá disponível em plataformas de streaming nos planos. Ele tá disponível para aluguel na Apple e no Google. Dos que a Lou falou ali, As Branquelas tá no Netflix e no Telecine. O Batman tá em tudo que é lugar, né? O Batman tá no Netflix, tá no Globoplay, tá no Telecine e passa esse é um dos que passa toda hora. Se tu fica zapeando pela TV fechada, é impossível tu não dar de cara com o Batman. E é engraçado, não sei se vocês concordam, que é uma trilogia, né? O Batman Begins, o Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas Ressurge, né? E eu tenho a impressão de que só repete o Cavaleiro das Trevas. Não, é o melhor dos 3, né? Na proporção, os outros 2 não repetem tanto, né? É algo... Acho que é um dos raros casos que a sequência acho que é melhor que o original, assim. Tem aquela história da maldição da sequência, que se a gente parar pra pensar, é legal falar, mas tem vários que o segundo é melhor, né? Poderoso Chefão 2, Império Contra-Ataca e por aí vai. E o outro filme que a Lu falou, o Alta Compadecida, que na verdade assim, ele tem a versão filme, mas que já que tu vai ver no streaming, e tá disponível tanto o filme quanto a série, vê a série, né? Que é mais tempo. Quanto mais tempo de Alta Compadecida, melhor. Eu vou falar um pouco dos meus 3 e aí depois a gente entra na discussão que eu tinha pensado. Acho que se o Márcio não tivesse falado, obviamente o Curtindo a Vida Doidado era um que estaria na lista.
Essa lista poderia ter vários outros. Eu estabeleci como critério aquele filme assim, que se tá passando na TV, eu posso pegar onde for, dificilmente eu vou largar, porque, enfim, é meio viciante. Tem filmes que eu vi mais até. O filme que eu mais devo ter visto na vida, assim, inteiro, sentado para ver, tinha uma época que eu contava. Eu parei de contar no 18 e depois disso eu vi algumas vezes, que é o Instinto Selvagem. Não só pela questão da putaria, né? Era adolescente na época, mas não só pela Sharon Stone. Eu realmente gosto do filme, eu realmente acho a história muito boa. Esse é um filme que eu sei vários diálogos de cor. O ano passado eu revi ele, mas eu não vi o filme. Eu sou uma das 5 pessoas no mundo que pega o DVD para ver a versão comentada. Então, ano passado eu vi ele comentado pelo diretor, que é o Paul Verhoeven. Mas enfim, esse não entra na lista. Eu acho que o primeiro que entra na minha lista, acho que pode ser o filme que eu mais vi no cinema, que é Titanic. E é engraçado, né? Porque é um filme de 3 horas, cara. E para mim não interessa, sabe? Ele é muito fechadinho, assim, cara. Eu nunca vi Titanic. Eu sei que tem uma galera que com o passar do tempo passou a falar mal do Titanic. Eu nunca falei mal. Não é o meu caso, porque eu nunca vi. Mas eu sei o final. Navio afunda. É spoiler que nem Paixão de Cristo. Cristo morre no final. Mas assim, ele era um filme que, na época, ele foi um imenso sucesso de crítica. Tanto que ele ganhou, não por ele ter ganhado 500 Oscar, porque o Oscar seguidamente faz as suas injustiças aí, mas ele foi quase que uma unanimidade em termos de crítica na época. E aí, acho que com o passar do tempo, eu não sei se o pessoal começou a torcer um pouco o nariz pro fã-clube infanto-juvenil do DiCaprio, ou pro aspecto choroso do filme. Cara, pra mim ele continua um filmaço, assim, ele é muito fechado. Eu não consigo parar de ver quando ele tá passando justamente por isso, assim, as cenas pra mim são muito bem conectadas e tu quer ver o que vai, por mais que tu já saiba o que vai acontecer mesmo antes do filme, né? Pelo menos a história do navio, tu sabe, né? Então, Titanic é um que tá na minha lista. Outro, tem vários, né? Tô pensando em qual que eu vou excluir da lista. Já sei. Outro que toda vez que tá passando eu paro para ver e geralmente vou até o final. Não é um filme que passa tanto assim, que é o Seven do David Lynch com o Brad Pitt e o Morgan Freeman. Acho que foi um dos primeiros filmes que jogou o Kevin Spacey num estrelato. Assim, ele já tinha feito outros filmes antes, mas naquele ano ali ele fez... Ele é de 96, 7, por aí, né? Porque o Clube da Luta vem depois, é de 99. Mas é por aí. E naquele ano o Kevin Spacey também tinha feito Os Suspeitos, que é outro filmaço. Que ele é o... Bom, não posso falar quem ele é. Então Seven é outro filme, assim, é um filme de suspense policial e é outro que... É um filme pesado, assim, se tu for ver, né? Não é um serial killer qualquer. E é outro, assim, que passa e eu não consigo parar. E o maior de todos, assim, acho que junto com o De Volta com... já me dei spoiler. Junto com o Curtindo a Vida Doidado é o De Volta pro Futuro. Até eu pensei nesse programa porque domingo tava almoçando e tava dando De Volta pro Futuro. E, cara, a partir do momento que tu pegou, tu não larga, cara. É impressionante. Eu, nesse final de semana... A hora que eu sentei para almoçar, eu liguei a TV, tava dando a parte ainda do baile ali. Já é a parte final do filme ali. Quando ele tem que tocar lá, quando ele toca Johnny B. Good. E de novo, vou fazer a comparação, porque acho que ele tem muito esse paralelo com Curtindo a Vida Doidado. É um daqueles filmes que, sabe, todas as cenas são boas, todas as cenas viraram meio que clássicas, assim, cara. Não tem, tipo, é difícil escolher qual é a cena preferida. Eu acho que pra mim a hora que ele toca Johnny B. Good, assim como Curtindo a Vida Doidada, tem várias, mas a hora que toca Twist and Shout é de chorar de tão bom, cara.
E então o meu terceiro aí é o De Volta ao Futuro. Poderia citar quase famosos, poderia citar ET, Goonies, Drácula, que eu adoro também. Kill Bill é outro filme que eu acho legal. E aquelas coisas mais anos 80 ali, que eu também curtia muito. Duro de Matar, nossa, Duro de Matar é outro filme que eu adoro. E também, se passar 20 vezes, vejo 20 vezes. Top Gun e por aí vai. O que eu queria discutir com vocês é um pouco isso, assim, que assim, grande parte das vezes, tem vezes que a gente senta para ver o filme, mas acho que 50% pelo menos das vezes que a gente viu esses filmes que a gente citou aqui, a gente continuou vendo eles porque eles estavam passando na TV e ali na zapeada e tal, tu vê e tu embala e não larga ele. Tu vai até o fim. E aquilo ali vai se impregnando na nossa memória e de uma forma geral, assim, se impregnando na cultura de uma forma mais ampla, assim. O Curtido Vida Doidado tem, acho que é o filme que mais representa isso, assim, né? A pessoa, acho que é impossível alguém não ter visto, impossível não, mas é improvável que alguém não tenha visto pelo menos um pedaço do Curtindo a Vida Doidado. Onde é que eu tô querendo chegar? Os filmes que saem no streaming, os filmes, não digo os filmes que estão no streaming, eu digo assim, os filmes da Netflix, os filmes da Amazon, daqui a pouco vai ter cada vez mais os filmes da HBO, com o HBO Max e os filmes da Disney Plus, talvez sejam os que mais tenham isso aí. São filmes que vão estar ali no streaming. Acho que filme infantil ainda é um pouco diferente, porque a criança quer ver 500 vezes o mesmo filme, assim, acho que aí o Márcio pode falar melhor do que eu e a Lou, né? Mas eu tenho um pouco de receio de que com a questão do streaming se perca um pouco isso. O lance da gente ver 500 vezes o filme e o filme vai ficando querido à medida que tu vai vendo e revendo e aquela cena vai ficando mais marcada. Tu não vai ver, não tem o streaming não tá zapeando ali. Alguns desses filmes que a gente citou aqui, muitas vezes a gente via num processo ativo, mas muitas vezes num processo reativo, passivo. Ele tá passando e a gente continua vendo. O streaming não, ele exige que tu seja ativo na escolha. Eu não sei se eu tô viajando muito ou se vocês acham que faz algum sentido isso, assim, de que a noção de clássico que a gente vai ter daqui pra frente vai mudar, assim. Tipo, ninguém reviu o Irlandês, né? Não, e nem quero reaver o Irlandês. Mas eu acho que, assim, tem muitos filmes, por exemplo, o De Volta para o Futuro é um filme que eu fui assistir só agora com o streaming, eu nunca consegui pegar na TV, por exemplo. E eu acho que é uma coisa, assim, que está mais disponível e mais fácil. E eu acho que também, com o tempo, a gente vai se reeducando na forma de consumir streaming, porque às vezes a gente passa horas procurando e não assiste nada. Então, uma coisa que eu, pelo menos, tenho feito ultimamente é do tipo, se eu vi uma coisa que eu quero muito ver, mesmo que seja repetida, eu tenho que ver ali na hora. Senão eu vou ficar horas e eu vou ir dormir e não vou ver nada. Então, eu acho que tem muito desses filmes assim mais antigos, como por exemplo De Volta para o Futuro, e também o Curtido a Vida Doidado, que eu acho que como tem ali disponível, acho que fica um pouco mais fácil até da pessoa curtir, e se gosta mais dessa vibe mais nostálgica, ela pode realmente assistir de novo. Mas ele exige que tu tenha a escolha de ver, não é um negócio que tá passando e tu vai ver. Não, mas é tipo, se for parar, eu, por exemplo, eu quase nem paro mais para assistir TV aberta ou fechada, assim. Então, eu acho que é muito mais uma escolha, assim, do tipo, eu ouvi falar tanto desse filme e vou assistir. Então, até acho que é uma coisa mais de uma nova forma de consumir esse tipo de filme agora, do que uma coisa que a gente cresceu fazendo, assim, por exemplo. Mas eu acho que algumas dessas produções, assim, daí eu vou falar um pouco de série, tá? Mais do que propriamente de filme. Pelo menos pelo que eu vejo das pessoas consumindo alguns desses conteúdos. Dá um exemplo assim, Friends, por exemplo. Tá. Friends é uma série que muita gente viu lá nos anos 90, quando ela saiu. Muita gente viu depois, nos anos 2000. Muita gente viu nos anos 2010. E eu sei que eu tenho
pessoas de 12 anos que estão vendo Friends agora em 2020. Então, independente da questão de ser da qualidade da série, se ela é clássica ou se não é um conteúdo que está no streaming, que até bem pouco tempo atrás até passava na TV a cabo e tal, e as pessoas podiam parar e assistir, mas é um conteúdo que está ali, e assim como Friends, Lost, Breaking Bad, também é algo que as pessoas estão vendo indefinidamente, porque continua ali no Netflix, né? Imagino que a mesma coisa deva acontecer com Walking Dead, e quando a HBO conseguir fazer uma plataforma decente, provavelmente vai acontecer com Game of Thrones, né? E talvez o que mude um pouco seja a questão de que as pessoas consumem um pouco menos filmes agora do que consumam séries. E o que talvez a gente entenda como clássico sejam essas novas produções, assim, né? Que as pessoas estejam... se tu for perguntar para qualquer pessoa que tem em casa o que você está assistindo ultimamente, né? Pelo menos no meu círculo familiar, assim, as pessoas assistem mais produção de série do que propriamente os filmes que estão sendo lançados nas plataformas. Então talvez aí esteja a mudança, assim, mais do que propriamente a questão de como a gente consome, porque mesmo nessas plataformas tu tem formas de difundir esses conteúdos de maneira até muito mais fácil, né? Tu pode compartilhar, tu pode mandar pro WhatsApp, tu pode, enfim, né? É que o meu ponto de vista é muito mais assim no sentido de que, claro, é que acho que a TV aberta está perdendo espaço, né? E assim, é incomparável o alcance, e mesmo na TV fechada, na comparação com o streaming, quando um filme passa, e esses tempos a Globo resolveu passar esses filmes que a gente toma como clássicos, né? Esses clássicos oitentistas, esses tempos nos domingos à tarde, né? Tipo, quando um filme desses passa na Globo num domingo à tarde, o alcance dele é incomparável em relação ao streaming, sabe? Por mais que as pessoas vão ver, sei lá, Liga da Justiça do Zack Snyder, bom, que aqui não entrou, mas enfim. Isso tem como parâmetro aqui. Isso tem como parâmetro aqui no Brasil, né? Lá fora eu não sei. O esquema da TV aberta é diferente, né? Lá a TV a cabo já foi mais difundida. Até porque os números dessas plataformas, elas são bem obscuros, né? Elas não divulgam. Mas o que eu quero dizer então a gente não tem com parâmetros, é difícil comparar. Independentemente do sucesso que for ser um lançamento no streaming, ele nunca vai ter o alcance que tem uma TV aberta no domingo de tarde. Então, assim, não sei. Não, para mim é incomparável. Não sei se eu concordo com essa. Não, mas o que eu quero dizer assim, o mesmo filme. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: estreou um filme, sei lá, entrou no Netflix. Vamos pegar um exemplo assim: entrou no Netflix o De Volta pro Futuro, tá? Que até para fazer rápido aqui, ó, De Volta ao Futuro tá no Telecine, na Amazon, no Netflix, dos que eu falei, tá? O Titanic tá no Telecine e o Seven não tem lugar nenhum, só para aluguel. Aí a questão é menos a questão de estar passando, tá? Eu acho aí é mais a questão da forma de divulgação. Não, sim, porque, sim, assim, mas o meu ponto é outro. É assim, ó, o De Volta ao Futuro tá tá disponível lá no Telecine, na Amazon e no Netflix. Qualquer um pode ver. Entrou domingo. Para mim, é impensável considerar que, mesmo que ele esteja disponível, mais gente vai assistir ele no streaming no domingo do que as pessoas vão ver na Globo quando ele estiver lançando. Não, por duas questões. Primeiro, porque ele entra no Netflix como catálogo. Exatamente. Não entra como um lançamento. Uhum. Segundo, ele não é uma produção do Netflix. Então, o Netflix não faz o... Vai bombar. Ele entra como... Não vai bombar. Então, ele entra ali como um bastantão para tu ter o conteúdo, né? Tanto De Volta para o Futuro ou qualquer outra série que eles compram ali para o Netflix poder, quando for te vender, te dizer, eu tenho 2.000 filmes no meu catálogo, ou 10.000, seja lá quantos forem, né? Ele poder dizer, eu tenho meus lançamentos e mais 10.000 filmes que tu pode procurar. Entre eles, o De Volta para o Futuro, que é agora, nesse mês. Daqui a 2 meses é o Duro de Matar e tal. Mas, obviamente, não vai ser um produto que eles vão divulgar, ou não vai ser isso que vai te fazer assinar, ganhar novos assinantes. Então, isso, pro Netflix, o De Volta pro Futuro, o Duro de Matar, é commodity. Para ele, não é isso que vai ganhar assinante. Claro, mas mesmo o lançamento, tu não acha que o Netflix
pega um filme, sei lá, vamos pensar qual é um dos últimos lançamentos grandes aí do Netflix, Quer falar de filme ou produção? Não, filme. Sei lá, vamos pegar aquele da Charlize Theron lá, me esqueci o nome, que ela é imortal. O que o Netflix faz? Como o Netflix está apostando esse ano eles tinham essa meta de um filme a cada sexta-feira. Eles vão bombar muito o filme, eles vão bombar uma semana. A semana seguinte eles já estão falando de outro. Aí eu acho que depende do filme. Eu acho que tem alguns filmes que vão ser com esse intuito, de tu bombar por uma semana e depois outro, mas eu acho que vão ter filmes que sim, eles vão botar cartazes por toda a cidade. Tipo aquele da Sandra Bullock lá. Eu concordo, mas aquele isso da Sandra Bullock era um filme que a ideia era fazer dele o grande lançamento daquele período. Ou o filme de Natal lá do Leandro Hassum, que tinha trailer na TV. Eu concordo plenamente com isso. O que eu quero dizer é o seguinte, o Netflix não vai voltar para esse filme. A partir do momento que saiu... Disso, não. É isso que eu digo. Sim, esse filme... É como cinema. Cinema. A TV aberta te muda um pouco isso, assim. Tu não quer ver... Ninguém pediu para ver o De Volta ao Futuro de novo. Mas mesmo assim que ele tá passando, tu vai ver. Mas o Netflix não é a TV aberta. Não, exatamente. São coisas diferentes. Mas é isso que eu digo, assim, o hábito vai mudar, acho que nesse sentido. Acho que a gente tá falando a mesma coisa. Sim, vai mudar. Mas, eu sou uma pessoa que tenho consumido muita coisa antiga nas plataformas que eu não encontrava em lugar nenhum. Tenho visto muito filme do Bergman, do Godard, tem no Telecine, filmes da Amazon antigos que tem ali na plataforma, que é só tu catar que tu acha. Sabe? Tem muita coisa perdida ali. Difícil. E, claro, em algumas plataformas é fácil de tu achar, como no Telecine, e em outras é terrível, que nem na Amazon. E que não só é difícil de achar, que às vezes tem um filme do Gene Hackman, A Conversação, se eu não me engano, que só tem legenda em inglês. Né? Quem se vira em inglês consegue assistir. Quando só tem legenda em inglês ainda vai. O problema é quando às vezes a legenda está desconfigurada. A Amazon nesse sentido é bem... É terrível. Bem complicadinho. E a HBO a gente espera que melhore com a HBO Max, porque a HBO é que mais tranca, né? A HBO é complicado, mas enfim, aí é um outro papo. Vamos para as dicas da semana? Então tá. Dicas da semana. Quem quer começar? Alô, Márcio. Só largar na frente aí. Eu vou então. Ou alô, vai. Alô, se antecipou. Os convidados vão primeiro. Essa semana, recentemente, eu comecei a assistir VIP, que é a série que tem lá na HBO, que é com a Julia Louis-Dreyfus, que ela interpreta a vice-presidente dos Estados Unidos e ela vive lá as confusões e coisas erradas que eles fazem toda hora. E é uma série assim que eu achei... que eu sempre quis assistir, eu sempre pegava meio que episódios perdidos na HBO. Eu comecei a assistir na época que eu ficava esperando o Game of Thrones, assim, na época que passava. Então, eu nunca cheguei a pegar do início, eu comecei recentemente, assim, pegando bem na hora direitinho, e é uma série, assim, bem engraçadinho de ver, assim, que é aqueles humor meio um pouco absurdo, né, que eles fazem umas coisas erradas e falam coisas erradas e tentar consertar tudo isso, que parece até uma cópia da realidade, mas é uma ficção, assim, que também bem divertida de passar o tempo, assim. Então, é a minha dica da semana. Márcio. Oi, vou dar 2 dicas, então. Tá. Uma é uma série de animação que entrou na Amazon, que é Invincible, que ela é uma criação do Robert Kirkman, que é o cara que criou o Walking Dead, e é baseada nos quadrinhos dele. É uma série de super-heróis, só que é uma série de super-heróis mais para adultos. Ela é bem violenta, assim, bem gore, assim. E tem um elenco de dubladores, não é dubladores, né, mas de pessoas que fazem as vozes da série bem estelar, assim. Tem o J.K. Simmons, tem a Sandra Oh, tem o Steve Yeun, que foi o cara que fez o Walking Dead também, tem o Zachary Quinto, tem uma galera, tem o Mark Hamill, então é um monte de gente. Tem 4 episódios já disponíveis na Amazon até
até esse momento aqui, que é dia 6 que a gente está gravando o podcast. A história é de um garoto que é filho de um super-herói, que é tipo um super-homem, assim, é o super-herói um dos mais poderosos, e ele começa a descobrir os seus poderes, assim, e começa a aprender a como usar os poderes, assim, ao mesmo tempo em que o grande grupo de super-heróis da cidade meio que desaparece. O primeiro episódio mostra por que ele desaparece, eu não vou contar para não dar spoiler para quem não leu os quadrinhos e para quem não viu a série. Eu vi 2 episódios dos 4 disponíveis, parece que a primeira temporada tem 8 ou 9, então ainda está bem no começo, assim, vale a pena dar uma conferida. Assim. Eu não sei o quanto ele é fiel à série ou não, porque aos quadrinhos ou não, porque eu confesso que eu não li os quadrinhos, eu só estou vendo a série, assim, ainda não li bastante o suficiente para saber o quanto ela foge, o quanto ela segue a rotina dos quadrinhos ali. A outra dica é um podcast daí que eu estou ouvindo já há um bom tempo, mas é para quem ouve podcast em inglês, é Lolita Podcast, que pega o livro do Vladimir Nabokov, a Lolita, né, e a partir dele começa a analisar todas as produções feitas a partir da obra do Nabokov. Assim. Tanto os filmes, tanto do Kubrick, como aquele filme dos anos 90, as peças de teatro que quase todas fracassaram, as produções de moda, música, Lana Del Rey, enfim, e o quanto isso influenciou a maneira como a gente encara sexualmente tanto as mulheres como as meninas jovens e tal. Então é um programa de 10 ou 11 episódios, bem extenso, assim, bem profundo de entrevistas, análises com psicólogos, com atores, atrizes, enfim, vale a pena dar uma conferida, mas são episódios de mais de 1 hora, assim, tem que investir um bom tempo para absorver, mas vale a pena, assim, Não dá para ver o Irlandês em paralelo. Não dá para ver o Irlandês em paralelo, porque 2 episódios já são irlandeses. Tá nas plataformas de podcasts aí, Spotify, Apple, é Lolita Podcast. Certo. Cara, minha dica da semana é daquelas coisas que eu nunca pensei que eu fosse dar isso de dica, mas enfim. Final de semana, sábado de tardezinha, eu tava meio... Queria ver um negócio, mas vou ver alguma coisa que não me exija muita atenção, porque eu tava meio com preguiça, assim, se eu dormir não perdi nada. E aí eu catei no Netflix para ver um filme brasileiro que foi lançado há pouco, que até há pouco tempo tava no top 10 ali, acho que ele tá só no de filmes agora, não tá no geral, pela última vez que eu vi, assim, que é esse Cabras da Peste. E, cara, eu fiquei surpreso, o filme é legal, cara. Não é assim maior coisa que tu vai ver nem na semana, mas é um negócio leve, divertido, assim, ele é um genericão, assim, ele é cara, talvez a comparação seja forçada e a Lou vai me matar, mas ele é o primo mais pobre e menos inteligente do Auto da Compadecida, assim. Mas é um tipo de humor um pouquinho... Claro, o Auto da Compadecida era muito mais sofisticado, o texto do Suassuna e tudo mais. Mas é um filme bobo, divertido, assim. São dois... É um policial do Ceará, de uma cidade fictícia, que vai para São Paulo e aí ele se junta com outro policial meio fracassado. Tem os dois, é o Edmilson Filho, que eu conheço, confesso que não sabia quem era, e o cara é realmente engraçado. O Matheus Nastergalli, que todo mundo conhece, para mim é o que tá um pouco mais abaixo dos demais no filme. Mas enfim, o elenco é um monte de gente conhecida. Tem duas atrizes ali do Porta dos Fundos, ou que passaram do Porta dos Fundos, né? A Evelyn Castro e a Letícia Lima. Tem o Leandro Ramos, que é o Julinho do Choque de Cultura. E outro, para mim, um dos destaques é o Falcão, o cantor aquele, do Homem a Homem, Menina a Menino, Macaca a Macaca. Falcão de vilão do filme é muito bom, cara. Lá pelas tantas eles soltam um Brasil acima de tudo, que, nossa. O filme é realmente divertido. Cabras da Peste, tá lá no Netflix. E uma outra dica da semana é uma música de um senhor de idade chamado Paul McCartney. Ele fez uma música agora há pouco com o Beck. Era quem idealizou a música e fez de tudo para gravar com o Paul foi o Beck. O nome da música é Find My Way.
Eu anotei aqui, me esqueci. Find My Way vai estar no novo disco do Paul McCartney, que sai agora. Nós estamos no dia 6, daqui a 10 dias. 16 de abril. Tem o lançamento de mais uma versão do disco do Paul McCartney aí, McCartney 3 Imagined. Ele sai aí dia 16 de abril e essa música já tá disponível nas plataformas. Então, né, selo Paul McCartney já vale por si só. Acho que era isso. Vocês têm alguma última consideração ou podemos fechar por aqui? Eles me indicam, vocês não estão vendo no vídeo, mas eles me indicam com a cabeça que não tem mais nenhuma consideração. Então a gente vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a edição do Pedro Bastos, a audiência de todo mundo, agradecendo ao Lô pela ter aceito o nosso convite. Espero Muito obrigado. A Lô de volta aqui em breve, certo? A gente vai ficando por aqui, até semana que vem, um abraço e tchau.